Oi pessoal, Duda da RPS Capital. Hoje eu estou mais uma vez com o Alexandre Miguel, gestor responsável pelos nossos fundos long only aqui da casa. Além de janeiro, a nossa performance foi próxima dos 3,5%, né, em linha com o benchmark. Vamos começar então falando sobre os setores, as posições que são responsáveis por essa performance. Legal, obrigado Duda, obrigado pessoal. Então, mês passado, pelo que a Duda falou, a gente foi bem próximo ao índice, né? O Selection subiu esses 3,5%. A gente teve, né, fatores que contribuíram com o mesmo peso dos dois lados. Do lado positivo, as nossas posições até que foram meio táticas, que a gente já saiu de muitas delas em e-commerce, em Magazine Luiza, a questão de estar um pouco underweight Americanas, na posição em e-commerce como um todo, foi uma que contribuiu positivamente. Vivara também no setor de consumo, uma contribuição positiva, e as empresas privadas de petróleo foram bem, além de, assim, a gente está com exposição abaixo do índice em bancos, Ambev e setor de saúde, né? Então esse grupo foi responsável por uma performance positiva do fundo em relação ao benchmark no mês passado. Do lado negativo, né, posições individuais, a gente teve o BTG, o grupo SBF, e também as nossas posições abaixo do índice, né, underweight, tanto em Vale quanto Petro, né, mas de forma que teve um balanço, a gente ficou meio no 0 a 0, uma performance bem parecida com o índice mês passado, Duda. A gente estava comentando aqui que janeiro foi um ano, muitas coisas aconteceram, né, nos 30 foi dias. Quase um ano, né? Exato. E aí comenta então sobre as alterações que a gente fez na carteira, né, virada de ano, então como a gente fechou janeiro, começou fevereiro. O mercado até foi bem, se a gente olhar lá fora, emergentes, o mercado teve uma sazonalidade positiva, né? Então, lá de fora, a gente viu um ambiente de pico de inflação, então o mercado precificando, ficando mais animado, até com uma proximidade do fim de ciclo de aperto monetário nos Estados Unidos. Uma Europa aí, acho que um sentimento um pouco melhor, com o inverno mais ameno. E por fim, China, que tem mais impacto aqui para o Brasil, essa expectativa, acho que a reabertura andando muito bem, né? Isso influenciou o fluxo para a Bolsa aqui no Brasil e até a performance da Bolsa, de mudanças que a gente fez na carteira, né? E frente um pouco até o cenário que a gente está vendo com cautela no Brasil. A gente reduziu posição, principalmente nos cíclicos domésticos, né? Empresas com mais exposição à atividade aqui, alguns nomes de consumo, shoppings, e a gente aumentou a exposição a alguns nomes mais defensivos que começaram a ficar com um retorno bem atrativo. Dentre eles, né, acho que vale destacar o setor de elétricas, a Equatorial é uma das posições que a gente aumentou, Energisa também é outro nome. Também a gente aumentou um pouco nos setores outros defensivos, não elétrica, mas outros de consumo mais defensivo, então distribuição de combustível, Cosan, são nomes que começaram a chamar atenção. A gente está vendo um cenário bem positivo, um valuation bem atrativo, e a gente reduziu underweight alguns papéis defensivos domésticos também, como Ambev, Açaí também caíram demais, sofreram demais. A gente acha que vale a pena se posicionar um pouco, tá? Beleza, Ale, então comenta pra gente exposição direcional, né, caixa, como a gente ficou no produto, e aí acho que vale já se comentar como que a gente está se posicionando agora em fevereiro, né, quais são as grandes apostas da nossa carteira para esse mês. Legal, Duda. Então, caixa teve pouca mudança, a gente tem rodado perto de 5% a 10% no máximo de caixa. Nem tanto assim, a gente não está tão otimista com o cenário aqui, mas por conta desse cenário lá de fora, o otimismo que traz e fluxo que traz de fora com o cenário de China, acho que Latam e Brasil é visto como um destino assim, para investimento. Então, nesse cenário assim, até de exuberância de investimento lá de fora, a gente tem mantido uma posição mais comprada. Em relação ao Brasil e posicionamento para frente, a gente mantém assim, um viés defensivo que a gente já estava e tem sido seletivo assim, nessas mudanças de portfólio, mas mais com um viés defensivo na carteira, porque a gente está vendo com receio todas essas questões do governo novo. O governo tomou posse, mas com preocupação essas eventuais reversões que a gente vê em relação à reforma trabalhista, a lei de estatais, agora uma discussão com um tom bem crítico à independência do Banco Central, a questão de metas de inflação e, por fim, valuation. Assim, quando a gente compara a bolsa com os juros, a gente não está vendo uma bolsa tão atrativa. Tem sim aparentemente bastante prêmio na curva de juros,
Então, a gente está posicionado também até porque se tiver uma compressão de juros aqui, eu acho que é capaz de bolsa andar, mas assim, olhando com bastante atenção todos esses movimentos do governo, né? E aí nesse cenário onde a gente se posiciona, né, os principais setores, a gente continua com uma posição em consultoras de baixa renda, a gente acha que pode ter mudança positiva no governo, é um dos pontos que até o presidente, mas outros membros do governo vêm batendo na tecla de que querem investir mais. A gente acha que as empresas podem se beneficiar operacionalmente nesse cenário mesmo. Setor de saneamento, Sabesp é uma posição que a gente está mais aí convicto, antes de privatização até, mais melhoras operacionais da empresa, a gente acha que está num ponto atrativo de compra. Setor elétrico, como eu mencionei, a gente andou comprando alguns papéis, parece ter retorno bem interessantes. E na tese de China, que é a tese principal macro nossa lá de fora, de reabertura, a gente continua com posição nas empresas privadas de petróleo. Então acho que como grupos, principais posições, é onde a gente continua animado. Obrigada, Lê. Mês que vem a gente está de volta. Até mais. Até mais. Obrigado, pessoal.